Shalom, seja bem-vindo ao canal Reconexão. Você está no ambiente digital da Escola por Princípios do Brasil. E o assunto que traremos hoje, inclusive nesta série, é a Páscoa. Bem, a Páscoa é a celebração de um grande livramento, tanto para os judeus e na representatividade a partir de Jesus, o livramento da morte eterna para uma vida com o Deus Todo-Poderoso. Então, nesse dia 1 que nós estamos tratando sobre a Páscoa, nós iremos falar de 4 aspectos. O primeiro, o aspecto histórico. O segundo, onde é que isso está prescrito na palavra do Eterno. O terceiro, quais os elementos da Páscoa. E o quarto, o que isso significa para o cristianismo. Então vamos lá. Sobre a história. A Páscoa, ela representa o fato que o Eterno determinou ao povo hebreu cativo no Egito que pegasse ou separasse no 10º dia do primeiro mês do ano judaico um cordeiro de 12 meses, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, e preparasse esse cordeiro do dia 10 ao 14º dia, a fim de que na noite desse 14º dia ele fosse morto, ele fosse oferecido ao Deus Todo-Poderoso num jantar que aconteceu naquele dia. Naquele jantar, segundo as instruções do próprio Eterno, o cordeiro deveria ser assado inteiro, não poderia ter nenhum osso quebrado, nem as vísceras deveriam ser retiradas, ou seja, ele deveria servir de alimento para aquela família. Inclusive, no livro de Êxodo, no capítulo 12, há a recomendação de que, se for uma família pequena, que convidasse uma outra família para poder estar naquela noite de momento em que o Eterno iria estabelecer a 10ª praga no Egito. E a outra e principal recomendação foi que o sangue desse cordeiro ele fosse passado nos umbrais de cada casa que cresce que o Eterno poderia promover um livramento naquele dia, naquela noite, naquela madrugada, onde fora determinado pelo Eterno que todos os primogênitos dos homens e dos animais, naquela noite, naquela madrugada, eles iriam ser ceifados. Porém, quem tivesse a marca do sangue daquele cordeiro, que fora servido como jantar naquela noite, onde tivesse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais, o espírito da morte não iria visitar aquela casa. E assim foi. Aconteceu exatamente conforme o Eterno havia determinado. Quando houve essa visitação, naquela noite, naquela madrugada, primogênitos, homens e animais que não tinham nas suas casas ou nos seus celeiros a marca do cordeiro, todos foram ceifados naquela noite. Então, ouviu-se de um lado um grande lamento, um grande choro no Egito, e por outro lado, nas casas dos hebreus, onde tinham a marca do cordeiro nos umbrais das suas casas, das suas portas, ali houve realmente um grande livramento. É por isso que Páscoa, que é Pessah, que é passar por cima, significa livramento. Então, nesse momento, não somente histórico, mas de uma intervenção divina muito poderosa, o livro de Êxodo conta que efetivamente o faraó dobrou-se a essa intervenção divina e realmente a partir do outro dia todo o povo hebreu foi liberado para adorar ao Deus Todo-Poderoso no deserto. Então, essa parte histórica é bom compreender já desde o início, porque isso é o significado da Páscoa. A Páscoa é onde os seres humanos, acreditando no Eterno que poderia trazer livramento em todos os aspectos de morte e de escravidão, sacrificaram um cordeiro de 12 meses, servindo como alimento numa noite e numa madrugada, a fim de que o Deus Todo-Poderoso pudesse estabelecer um novo tempo na vida dos hebreus. É por isso que em todo momento da celebração da Páscoa traz-se à memória
de que houve um grande livramento. É por isso que no primeiro dia da celebração da Páscoa, segundo a instrução do próprio livro de Levítico, capítulo 23, e isso é celebrado até o dia de hoje, a primeira noite da celebração de Páscoa se chama Seder. E nesse Seder, nesse jantar, na verdade, Seder significa a ordem para que todos estejam em casa. Nesse Seder, nesse jantar, existem 3 elementos principais segundo as Escrituras. E é óbvio, começa pelo primeiro elemento, precisa ter um cordeiro assado. O segundo elemento são pães sem fermento, ou pães ázimos. E o terceiro elemento são ervas amargas. Todos esses 3 elementos têm sentidos muito profundos até o dia de hoje, tanto para judeus quanto para cristãos. Mas nesse primeiro vídeo, nesse primeiro momento, nessa primeira explicação do dia 1, faz-se necessário pelo menos compreender o fator histórico, o como se celebra e, acima de tudo, como isto conecta-se com Jesus Cristo e o como isso nos influencia. Então, a Páscoa representa, ou passou a representar para os cristãos, o momento em que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu por amor a nós para nos salvar. Só que não somente morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, o mais importante nessa questão de Páscoa nos últimos tempos, a partir de Cristo, é de que ele, o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia, nos livrou da morte e nos remeteu a uma vida eterna. Por isso que no nome de Jesus nós cremos que nós devemos celebrar a Páscoa para exaltar ao Deus Todo-Poderoso e fazer memória, lembrar a todos que Jesus, ele sempre será o grande livramento em todas as horas que as pessoas precisarem. Então, que o Deus Todo-Poderoso abençoe você que assistiu esses minutos aqui do dia 1 sobre a série A Páscoa e que nos próximos vídeos você possa estar conosco também. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.